avaliar o indicativo do Fórum das 6. Ontem nós tivemos a reunião de negociação entre o Fórum das 6 e o Oeste, reunião que havia a expectativa de negociar sem reajustes. E a partir do resultado desta reunião de negociação, o Fórum das 6 se reuniu, o resultado aqui todo mundo já sabe, foi 3% de reajuste, com uma reivindicação que estava sendo apresentada pelo Fórum de 12,34, que era 9,34 da inflação e mais 3% para recomposição de perdas passadas. Então, a proposta de reajuste apresentada pelo CRUESP, além de ela ser uma proposta, ela não é uma proposta nem que expressa a posição do CRUESP, já que o reitor da USP não estava presente na reunião e a reitoria da Unesp não aceitou a proposta enquanto uma negociação já efetivada, colocando a condicionante de que essa discussão teria que ir para o Conselho Universitário da Unesp. Nós, ontem, fizemos uma reunião do Comando de Mobilização para avaliar o quadro um pouco da Unicamp, um balanço das unidades que já foram atingidas com algum nível de mobilização, a importância de discutir aqui esse indicativo do Fórum, em função do incômodo e do descontentamento que surtiu esses 3%, e a necessidade da gente apontar aqui essa discussão do indicativo do Fórum para a nossa Assembleia. Bom, dito isso, aqui, então, nós vamos ter que deliberar sobre o indicativo de greve a partir das avaliações que vão ser feitas aqui nesta Assembleia. Antes de entrar na discussão do indicativo, ou de abrir para a Assembleia, era importante que a gente ouvisse aqui dois informes, já que a nossa luta é uma luta que tem o sentido da unificação, o da Assembleia da Unicamp de ontem e a reunião dos estudantes. Extremamente grave a forma com que foi feito o comunicado. Inclusive, o CRUESP abrindo mão de qualquer perspectiva de aumento para a USP e para a Unesp. E, só para ver quão grave é isso, é que a Unesp teve um conselho, um CO, que eles é o mesmo consul nosso ontem. Qual que é a proposta que o reitor da Unesp levou para essa Assembleia? Que ele aceitaria discutir os 3% a partir do pressuposto que se tirasse o auxílio alimentação de quem ganha acima de R$3.000. Com isso, inclusive a nossa reunião que tinha sido marcada a priori para o dia 24, mudou para o dia 25, porque ele marcou um CO extraordinário para discutir essa proposta. Quer dizer, o pessoal da Unesp só há perspectiva de ter os 3% de aumento se o CO deliberar quem ganha acima de R$3.000 não vai receber o auxílio alimentação. Isso aqui recebemos agora, foi enviado pelo Fórum das 6, pedindo para mudar a reunião, inclusive. Aqui. Ele propõe o vale alimentação de quem ganha acima de R$3 ou não dar reajuste em troca de não haver corte. Então é essa a proposta da Unesp. Eu acho que houve avanços com relação à Unicamp, que lá no início do mês as pessoas falaram, dificilmente a Unicamp para, acho que pararam no dia 16, fizeram uma assembleia ontem com 109 pessoas, uma das maiores assembleias que a Unicamp fez nos últimos tempos, 109 professores, e tiraram o seguinte: hoje e amanhã, calma, tá aqui, velho. 18, 19 e 20 é dia de mobilização nas unidades. Isso é importante, para estar conversando com os professores de unidade, as pessoas que costumeiramente não vão à assembleia.
E dia 23 e 24 tiraram a paralisação com uma assembleia no dia 25 para avaliar, na perspectiva do dia 30 já está em greve. Isso eu acho ótimo, acho que é um avanço, não imaginava que isso ocorresse. Eu acho que isso é importante. Com relação aos alunos, não tem informe, mas quem tem informe sobre os alunos? Agora, eu acho que, o menino está lá, vai dar informe. Eu acho que o mais importante para nós é esse comunicado do CRUESP, fazermos, acho que, um repúdio à forma que foi feito e que não ocorra mais. É onde, eu acho que todo mundo leu, o terceiro e o quarto parágrafo que não saia mais, porque ali, o que está? Está quebrando a hegemonia entre as universidades numa coisa que é mais importante, que é o dissídio salarial. Acho que é inaceitável que isso ocorra. Acho que nós deveríamos, inclusive essa Assembleia, fazer uma moção de repúdio a essa atitude do CRUESP. Obrigado, só isso. Informe dos estudantes, a Marie. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, eu sou a Marie, eu sou das sociais. Da informe de como está a mobilização dos estudantes, acho que está todo mundo sabendo mais ou menos em que pé que está. A gente está agora com 9 unidades em greve estudantil e já passou a paralisação por todas as exatas, pelas engenharias, está chegando essa semana. Hoje a gente tem uma assembleia da FEA, amanhã a gente tem a assembleia da engenharia mecânica, amanhã tem a assembleia da medicina também. E para a nossa avaliação é que o movimento, pelo menos os estudantes, a gente está bastante mobilizado. Tem vários institutos entrando em greve e em paralisações que nunca fizeram paralisações ou greves, ou há muito tempo não fazem. Semana passada a gente inclusive fechou o CB, acho que todo mundo minimamente conseguiu ver que o CB estava fechado. Todos os institutos em volta do ciclo básico estavam paralisados. A gente está em greve com o seguinte mote: cota sim, cortes não, contra o golpe, pela educação, por permanência e ampliação. E alguns institutos também estão com o mote de todo apoio aos funcionários, mas como um todo a mobilização também vai muito nesse sentido. Para a gente está sendo muito importante o quanto que essa greve está crescendo e ver inclusive o nível de disposição dos estudantes de institutos que a gente não está tão acostumado de discutir, de paralisar, de parar suas atividades para garantir com o que existe de público na universidade não seja destruído, mas também lutando pela ampliação do acesso, lutando por cotas raciais, étnico-raciais e lutando também pela ampliação da permanência estudantil, que pra gente é completamente insuficiente. Nos anos 80 foram feitas 900 vagas, hoje a gente vive com 830. Então, convidar todo mundo, convidar os trabalhadores a se somarem com a gente nessa luta. A gente tem várias propostas, está com o calendário cheio, inclusive no fim de semana. E quem quiser em qualquer momento conhecer a ocupação da reitoria, pode ir lá. As câmaras estão cobertas, a gente leva para conhecer, tem uma comissão tirada para levar para conhecer dentro da ocupação como que está organizada. A gente está dividido em 6 comissões, tá tudo limpinho, tem atividade lá o dia inteiro, inclusive cultural. E tem uma página que chama Ocupa Tudo Unicamp 2016 no Facebook, que solta diariamente a programação da Unicamp como um todo, das assembleias e de atividades culturais da ocupação. É isso. É isso, Renato? É isso. A Adriana pediu para dar informe pela FASU. Não, é da Unicamp. Mas é bem rápido. Então vamos ouvir o informe da Adriana, depois a gente já vai entrar na avaliação e encaminhamento. Tá, não, é bem rápido, gente. São 2 informes. Um que eu acho que a gente precisa ficar de olho aí é que hoje o diretor do IMEC mandou um e-mail para todos os funcionários convocando para uma reunião para discutir o congelamento e o reajuste. Ele mandou fechar as sessões e todos devem comparecer. Esse informe é importante porque a gente precisa ficar de olho se esse é um movimento que a reitoria vai fazer, pedindo que todos os diretores, conversem com seus funcionários, ou se é um movimento isolado e tentar tomar cuidado com algum tipo de retaliação ou amedrontamento, até porque a gente teve um caso recente de demissão de probatório no IMEC, além de ter alguns casos de assédio moral lá, inclusive o meu, que já foi divulgado. E outra coisa é que eu recebi um informe, mas eu não consegui entrar no site do DGRH. Disseram que na vida funcional já foi implementado os 3%.
Então é importante também, né, para a nossa avaliação, a gente ver se isso procede. Né? E por fim, só para completar aqui o último informe, é que nós fizemos na reunião do STU de sexta-feira uma discussão de que a gente daria todo o apoio à ocupação estudantil. Então, na sexta-feira, nós fomos lá, verificamos quais eram as demandas para o fim de semana e garantimos a alimentação. Inclusive, a companheira Beth, que é diretora do sindicato, foi fundamental nesse processo. Né, queria agradecer também o compromisso da companheira, né, mas a gente garantiu aí a alimentação de todos os estudantes no fim de semana. Adriano, só para complementar, esse e-mail que o diretor do IMEC mandou, ele mandou também para os alunos, convocando os alunos para esclarecer tudo que está acontecendo de corte na universidade. Então é um movimento que visa amedrontar os alunos mesmo, porque os alunos do IMEC, por unanimidade em assembleia, com muita gente, deliberaram por paralisar 2 dias a semana passada e piquetearam as salas. Então tá na cara que é uma retaliação mesmo, é uma forma de convencimento dos alunos do IMEC. Então não foi só com funcionário. Sim. É isso, gente. Vamos lá, então. Como eu já disse aqui, essa assembleia é para avaliar o próximo passo em relação ao indicativo do CRUESP e a proposta de reajuste. Estão abertas as inscrições, tendo claro que na segunda inscrição a gente vai encerrar o período de inscrição. Então, os companheiros que quiserem se manifestar, por favor, façam com o Yuri. Yuri. Tá, Igor, pode começar. Deixa eu só... 3 minutos? 3 minutos. Tá. Na segunda. Ô, Yuri, meu celular daqui é ruim, cara. Eu vou colocar aqui. Pode ir? Pode. Tá. Então, beleza, pessoal. Aí só fiquem espertos aí que daí no encerramento aqui da fala do público a gente vai estar... É isso, né? Encerra a inscrição. Bom, eu queria começar colocando que na segunda-feira, né, a gente foi para São Paulo, né, no ato unificado lá do Fórum das 6. Foi um ato grande, foi um ato bem forte, né. Segunda-feira é um dia difícil mesmo, né, porque você teve uma paralisação de segunda, tem uma turma que acaba não participando, tal, mas no geral paralisa as atividades, né. Mas conseguimos levar 3 ônibus da Unicamp. 3 ônibus da Unicamp é uma coisa que a gente não consegue há bastante tempo. E conseguimos fazer isso porque foi um ato em que participaram os funcionários junto com os estudantes também, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter como norte na nossa mobilização dessa greve de 2016, né? Construir a luta junto com o movimento estudantil, né? Os estudantes eles já estão na linha de frente, eles estão com ocupação de reitoria, já fizeram ocupação em unidade de ensino, ocuparam o CB, e estão na linha de frente desse movimento contra os cortes, desse movimento contra o ajuste. E é importante que a nossa categoria também assuma essa luta, né? E a partir de hoje, a gente saia daqui votando greve, para que a gente consiga ir nas nossas unidades, construir um movimento. Porque essa luta que a gente está colocando agora é uma luta porque 3% não dá para a gente aceitar. 3% é um escárnio da nossa cara, entendeu? Você ir numa reunião do CRUESP, fazer negociação e vai lá o CRUESP e coloca 3%. Esse informe que o Marcílio deu aqui da CRUESP é um absurdo. Você pegar os funcionários e colocar, ou você vai ganhar 3% de reajuste, ou você vai perder o vale alimentação. É um absurdo, é o sucateamento da universidade. É um ataque àqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão no dia a dia construindo a universidade, tocando os processos, garantindo que as atividades acadêmicas aconteçam. É um grande ataque. Mas não é só isso, né, gente? São ataques na questão salarial, mas são ataques também nas contratações, são ataques nos cortes de benefício. É todo um projeto, o PLP 257, que a gente tem que estar acompanhando, tem que estar esperto, tem que saber do que se trata o PLP 257, que é o maior ataque que o funcionalismo público sofreu em anos. E esse PLP 257 foi aprovado no governo da Dilma e vai ser continuado no governo do Temer. Certo? Que é corte de salário, é corte de benefício, é corte de contratações, é corte nos empregos públicos.
Isso vai estar colocado para a gente de tal forma que a nossa luta está começando agora, num processo de resistência contra esses cortes e contra esse PLP 257 e contra todos esses ataques. Por isso, é muito importante que a gente construa essa greve com muita força, com muita unidade, e que a gente consiga também unificar as nossas lutas com as lutas de outras categorias, para construir uma greve geral no estado de São Paulo, uma greve geral no nosso país. Porque para nós trabalhadores só existe uma alternativa, é a greve geral, para colocar para fora todos eles. Colocar para fora Temer, colocar para fora Dilma, Temer, Cunha, Aécio, Renan, Alckmin, fora Tadeu, fora todos eles, que estão atacando os trabalhadores, que estão atacando o serviço público, para que a gente consiga, nesse processo de luta, avançar nas nossas reivindicações, construir uma greve geral, para conseguir, de fato, abrir umas eleições gerais do nosso país, e no processo dessa eleição a gente decidir quem que vai mandar nesse país. Porque quem tem que decidir os rumos do país é o povo. É o povo que tem que decidir os rumos do país, e não os picaretas do Congresso Nacional. Companheiros, o próximo inscrito sou eu. Me inscreve de novo. As falas se encerram aqui durante a minha fala, as inscrições. Eu queria anunciar também que a gente convidou para estar presente nesta Assembleia o jurídico do STU, doutor Tiago estava aí, está aqui, né? Está participando aqui da Assembleia. Bom, eu queria aqui discutir nessa Assembleia, partir um pouco da avaliação que a gente fez ontem na reunião do comando. Não nos sobrou outra alternativa, já queria entrar aí, a não ser a greve. Não tem uma outra proposta aqui para ser discutida, a não ser aceitar o arroxo salarial. Para a gente não aceitar o arroxo salarial, a gente vai ter que lutar. Nós já estamos 100%, né? Ontem a gente discutiu que a gente precisa estabelecer um processo de, ao entrar em greve, consolidar e fortalecer a greve, porque tem uma parcela muito grande da nossa categoria ainda que não está mobilizada, mas tem uma parcela que está mobilizada, participando, e a partir desses nós temos que construir uma mobilização de ampliação. Ampliação para uma greve que eu também concordo, que é uma greve que ela tem o aspecto da defesa da nossa reivindicação. É garantir que nós não sejamos arrochados do ponto de vista do nosso salário, mais do que já está sendo, e das perdas que a gente tem acumulado, de carreira, de auxílio alimentação, de tudo que está congelado e de não ter tido a isonomia. Então essas são questões que estão postas aí na ordem do dia. Nós não podemos aceitar que o arroxo seja o objetivo do ajuste na Unicamp, na USP, na Unesp e nem para qualquer trabalhador. Nesse sentido, é muito importante, já que o Fórum tem apontado a greve, e a gente construir a unidade com os professores, funcionários e os estudantes que já estão em greve na universidade, para construir essa luta unitária que vai dar um tom importante também na defesa da universidade pública. Então, tem um caminho aí para ser construído. Tem um processo que não é um processo fácil, mas é um processo desafiante que está muito parecido com o que aconteceu em 2014, quando o CRUESP decidiu que não tinha reajuste. E a afirmação do movimento foi: nós não vamos aceitar que sejam arrochados o salário para ajustar as contas das universidades. Então, nesse sentido, eu queria afirmar aqui que, do ponto de vista nosso, a gente tem que indicar a greve, se somar aos estudantes, se somar aos professores e construir essa unidade que pode se ampliar, inclusive, para as lutas maiores aí que a gente tem pela frente. E indicando aqui que a gente cumpra o ritual, que isso também é uma discussão do fórum, que a gente respeite aqui aquela discussão das 48 horas para decretar greve,
e as 72 horas para a área emergencial, no sentido de garantir que a gente não tenha nenhum problema jurídico na frente se a gente tiver que discutir os aspectos jurídicos dessa greve. Acho que a gente tem que preservar isso, porque a gente está num momento em que o ataque aos movimentos é um ataque muito forte e a gente tem que preservar tudo que a gente puder para não ser atacado e ter a possibilidade depois de se defender. Então, eu apoio aqui que a gente indique a greve a partir dessa Assembleia, respeitando as 72 horas que a gente tem que ter para avisar o início da greve. Segunda, né? Diminui aí a fala, então, pô. Próximo é? Sugiro que a gente vote. Galera, tem banco ali na frente pra quem quiser sentar, tem cadeiras em vários lugares ainda, tá, gente? A gente recomenda sempre que o orador venha aqui na frente, mas a Bia tem uma especialidade, então fique mais atenção no plenário, ela vai falar de lá mesmo, tá? Primeiro, eu peço desculpas à Assembleia por falar não da frente, como é de hábito, mas por conta de um problema no joelho que eu tenho, eu não consigo descer e subir escada, então já tem umas certas assembleias assim que eu falo de onde eu estou. Então eu peço desculpa e peço a compreensão de todos os presentes. Obrigada. A minha fala, seguindo mais ou menos a linha do que o Kiko falou, é de não só indicar a greve, como a gente começar já segunda-feira em greve, aproveitando a mobilização dos docentes, considerando a Assembleia considerada histórica da Unicamp, né, com mais de 100 funcionários, a mobilização dos estudantes, a USP, que já está em greve, então a movimentação dos secundaristas, tal, etc. Então, a minha proposta é de não fazer um indicativo de greve, é entrar a próxima semana já em greve. E é isso. Gente, dá pra ouvir? Tá? Desculpa vir aqui fazer uma fala na Assembleia de vocês, eu sou estudante do IFISH, mas eu acho que tem algumas coisas que estão acontecendo que tem que ser colocadas nessa Assembleia, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma discussão bem em todos os setores da sociedade hoje, sobre a conjuntura nacional e o que está colocado para as universidades públicas daqui para frente, né? A gente viu aí a votação do impeachment e quem assume aí é o Michel Temer, que tem como plano a Agenda Ponte para o Futuro, que tem como uma das principais focos a privatização da universidade pública e a privatização de diversas outras questões públicas, né? E eu acho que frente a uma radicalização dos ataques que vão ser colocadas no próximo período de forma mais incisiva do que já vem sendo, as lutas que acontecem dentro das universidades têm que também se radicalizar. E é nessa linha que os estudantes chamam os trabalhadores e os professores para se somar com a gente, que a gente percebeu que é importante uma greve e tal, mas que pela conjuntura que está colocada hoje, apenas uma greve não seria tão chave quanto é uma ocupação de reitoria. E aí eu queria ler para vocês o que só um parágrafo da carta que o Tadeu escreveu sobre o último CRUESP. Consciente de que o índice proposto não repõe as perdas salariais, o Conselho de Reitores envidará todos os esforços institucionais possíveis de recuperação salarial tão longo as condições econômicas permitam. O que significa o quê, gente? Que até o país se desenterrar de uma crise econômica, quem vai pagar por essa crise são os trabalhadores da universidade. São os trabalhadores. Então, tipo assim, se hoje está prometido que daqui a 6 meses tenha um aumento de 12% para cobrir a inflação, ou qualquer proposta que seja, nessa carta já fica bem claro que não. Que não. Enquanto tiver crise, quem vai ter perda salarial pelo mesmo trabalho são os trabalhadores. Para além disso,
eu acho que essa nota do Tadeu, ela vai bastante de encontro com o que o Taigor falou sobre a PLP 257, né? Que eu acho que a luta que a gente tem que travar aqui, totalmente unificada, estadual, que nem todos os setores que já vêm se colocando, com comandos de greve estaduais, procurando os estudantes da Unicamp, perguntando sobre os funcionários, tem que pensar sobre de que forma que a gente vai defender a nossa universidade pública, de que forma que a privatização é um problema não só para os estudantes que teriam que pagar as mensalidades, mas como os trabalhadores sofreriam com contratos privados. Se hoje já existem perseguições a funcionários públicos, privados não existe perseguição, é demissão. Demissão na hora, assim, entendeu? E aí eu acho que queria fazer um apelo para que os funcionários somem com a gente nessa luta, tipo, entrem em greve. Hoje os estudantes vivem uma mobilização histórica na universidade, gente. Pós-graduação paralisada em muitos institutos, engenharia agrícola debatendo paralisação, a medicina com assembleia com indicativo de paralisação, física com indicativo de greve, coisas que a gente nunca presenciou antes, pelo menos desde 2007, vem acontecendo hoje. É muito importante que a parte fundamental para o funcionamento da universidade, que são os trabalhadores, se somem com a gente nessa luta. Gente, só para saber, alguém mais que se inscreveu aqui é estudante, não é da categoria? Não, né? Tudo bem, vamos lá. Eu aviso quando estiver faltando 1 minuto, hein? Bom, como a Renata mencionou aqui na frente que a gente é que vai pagar a conta, eu ando fazendo umas continhas assim, porque tem uns companheiros que eles não percebem o que está acontecendo. Eles acham que eles entendem tudo quanto a eles, é impressionante isso. Eles entendem que tem inflação, eles entendem que não tem arrecadação, eles entendem que os supersalários talvez sejam até legais, só que eles parecem que não entendem as contas deles mesmos, que é a conta do supermercado que aumenta, a conta da luz que aumenta, a conta da gasolina que aumenta. Então, por exemplo, num salário de 5 mil, né, 10% é 500 pau por mês, que a pessoa então resolve abrir mão, se não participa, se abre mão do seu reajuste. Só que, com 13º salário, isso 6,5 pau por ano que o sujeito se propõe então a contribuir para as contas da Unicamp, que não fomos nós que fizemos, não fomos nós, provavelmente, não fomos nem chamados para ver. E aí, esse cara que ganha isso vai dar isso aqui por ano para contribuir para a festinha. Certo? Agora, quem ganha um super salário de 60 mil, certo? E deveria ganhar 21.500, tem uma sobra mensal, e vamos falar só da sobra, de 38.500. Certo? Mensal sobra 38.500. E com o 13º salário, no final de um ano, R$500.500 a pessoa recebe a mais. O salário estava preservado aqui, a mais. Até ela devia estar a favor do nosso lado. Isso aqui é aumentar. Mas enfim, isso aqui, dividido por 6.500, que é o que não dá para pagar para a gente, dá para pagar 77 anos de reajuste de um funcionário. Beleza? Quer dizer, um ano, isso aqui é um ano, paga 77 anos de reajuste desse cara. Agora, eu tenho dito para os companheiros da NFE o seguinte, nós vamos continuar sustentando essa continha aí. Todos os problemas do Temer, que o Temer vai fazer uma puta sacanagem e tal, essa é mais uma. Só que essa é a que não deixa a gente pagar as contas. Pessoal, boa tarde.
Meu nome é Diego, sou trabalhador lá do IQ. Então, gente, eu acho que teve uma coisa. Eu estava na reunião lá de negociação entre o Fórum da 6 e o Proesp da segunda-feira, e teve uma coisa assim que foi, né, talvez de vários absurdos que eles falaram lá, essa talvez, pelo menos para mim, foi a que mais impactou, assim. No intervalo de menos de 5 minutos, o Tadeu falou duas coisas. Primeiro, ele falou o seguinte: os reitores continuam fazendo todos os esforços junto à Assembleia Legislativa para a mudança da lei do teto, que é mudar dos R$21.500 para os R$30.000 lá, que é a reivindicação que eles estão fazendo lá. Menos de 5 minutos depois, ele fez um discurso seguinte: olha, gente, a gente vai dar 3% e a gente está dando mais do que poderia, né? Fomos chamados de irresponsável aí por estar dando isso, é o máximo de esforço que a gente consegue fazer. Eu acho que isso é importante, é emblemático para a gente pensar o que significa essa questão do reajuste de 3%. Porque muita gente, e a gente deve conviver com pessoas assim no nosso setor, fala o seguinte: não, gente, olha, veja bem, é verdade que tem uma crise, e assim, é melhor que 0,23%, porque tá difícil a situação do país mesmo, eu entendo o lado de lá. Só que eu pergunto, como que dá pra gente entender o lado de lá falando que não dá para dar mais do que 3%, ao mesmo tempo que não se faz nenhum debate orçamentário quando é para tratar dos salários de cima? Não se faz esse debate. Por que na proposta de contingenciamento do Tadeu, que a reitoria apresentou, não tem tirar as duplas matrículas? As duplas matrículas, pode parecer pouco, mas são 9 pessoas da alta cúpula da universidade que recebem uma bolsa de 15 mil por mês, que ao longo do ano dá quase 2 milhões de reais. São 9 pessoas recebendo ilegalmente quase 2 milhões de reais por ano por conta dessa dupla matrícula. Fora todo o duplo salário, né? A questão do super salário, do salário acima do teto, você faz uma conta, hoje a Unicamp, por conta até daquele congelamento que determinou o Tribunal de Justiça, hoje a Unicamp paga por mês 2,5 milhões acima do permitido pela lei com o super salário, com o salário acima do teto. 2,5 milhões ao longo do ano dá 30 milhões de reais. 30 milhões de reais, aproximadamente, né? 30 milhões de reais é quase o contingenciamento que ele está propondo aí de 40 milhões, contingenciamento que vai trazer prejuízo absurdos para a nossa carreira, para a carreira dos docentes, para os estudantes, né? Basta o cara falar o quê? No contingenciamento não está previsto reposição das aposentadorias. E a gente já sabe como é que está a situação no nosso setor. Como é que está o trabalho lá de gente que está trabalhando agora? Lá no IQ mesmo tem gente assumindo 4 laboratórios porque não tem funcionário para suprir a demanda. É isso que a gente vai aceitar? Não tem condição, porque esse debate não dá pra gente falar assim: nossa, ainda bem que veio isso, não tem condição de dar alguma coisa mais mesmo. São decisões políticas da reitoria. E como que a gente muda isso? Porque o Tadeu, ele tem o poder da caneta. Nosso poder é a nossa mobilização. Se a gente não vai pra greve agora, se a gente não dá essa resposta, eles vão sentar em cima da nossa cabeça, usar esse argumento da crise para manter o que eles já vem fazendo, que é o congelamento da nossa carreira, que está aí há 3 anos sem avaliação, é o congelamento do nosso vale alimentação, é o reajuste abaixo da inflação. Então não dá para aceitar, e a única coisa que a gente pode fazer é greve já, gente. É isso aí. Obrigado. Servidores e servidoras, eu acho que o motivo para a nossa luta interna nas estaduais não falta. Desde o ano passado, se a gente for pensar bem, a gente já deveria estar num processo de mobilização constante. Por que eu digo isso? Porque promessas a gente já está saturado. Temos a reitoria aqui, o professor Tadeu, que nos prometeu uma isonomia, né? Aqueles que não estão aqui ou que não vêm para a luta, está dentro desse processo, né? A gente foi caluniado até agora por essa reitoria, que nos prometeu a isonomia. Isso eu estou começando pela isonomia. O caos que está instaurado no país já é outro, é conjuntura nacional federal. Temos o governo Alckmin que nos ataca dia a dia. Infelizmente, o Estado de São Paulo não sabe votar, porque eles vêm imperando há 20 anos, jogando a educação e a saúde no caos no Estado de São Paulo. Pagamos pedágio, privatiza tudo, e o povo brasileiro
principalmente o povo paulista, que se diz inteligente, está aí sendo sucateado. E a gente que fomenta educação na Unicamp, e a Unicamp tem 3 segmentos, docentes, professores, docentes, alunos e nós temos que lutar sim. O que está em jogo não é só dinheiro, é a educação dos nossos filhos, é a saúde, é o caos instaurado, não só no estado de São Paulo. Agora, a política lá em Brasília, é claro que a gente depende também, a União, nós dependemos de recursos da União, mas a nossa briga é aqui na Unicamp, com a USP e com a Unesp. Não podemos fechar os olhos que a Unesp está atrás da gente em questão de isonomia. Então, motivo esse ano não falta, os alunos deu a largada, agora a gente vai, e eu vou na linha que a menina falou, eu acho que indicativo de greve já é tarde. Na minha concepção, a gente já tem que tirar a greve hoje, já. Por quê? Porque nós vamos perder tempo. Nós estamos no enfrentamento e esse ano a guerra vai ser árdua, porque nós temos vários enfrentamentos. Então, a greve ela é necessária, ela é já, na minha avaliação, tem que ser essa greve, já sair daqui, ir nas unidades. E a gente está perdendo tempo, porque a USP já está em greve, os alunos já estão no processo, secundarista enfrentando polícia, e a gente aqui achando, né, que nós, não, a gente tem que ir para o enfrentamento imediatamente. Boa tarde a todos. Pegando um pouco essa questão da isonomia, hoje, para quem está pegando um pouco a questão da isonomia que o Gilmar colocou, hoje o trabalhador da universidade que está no piso do nível superior está com 5.888. Da USP está com 7.180. Então, dá um pouco mais de 30% de perda só aí, o nível superior. Quer dizer, o pessoal que às vezes tem a sua gratificação, não, opa, eu tenho gratificação, não vou mobilizar, mas ele está perdendo no mínimo 30% no salário. Então, quer dizer, isso inclusive acho que tem que ficar explícito no boletim. No boletim tem lá, isonomia já. Vamos voltar a colocar lá a diferença, piso na USP, do básico, do médio superior, para as pessoas acordarem e ver o quanto elas estão perdendo. Isso foram índices que já estão sendo roubados de novo. Porque o CRUESP já esteve em São Paulo, lá em fevereiro, negociando essa questão do super salário com deputados. Isso foi publicado no boletim, num boletim do setor de imprensa da USP. Tem quem está lá da Unicamp é o vice-reitor e o chefe de gabinete. Estão lá defendendo o super salário. No entanto, o repasse integral, total do ICMS, eles se calam e ficam quietos. Porque eles não querem brigar por isso, para aumentar as verbas para a universidade. A outra questão é que, além do índice, o que está em jogo é a questão do modelo da universidade. O modelo de universidade colocado hoje interessa ao docente, que, no futuro próximo, é não ter funcionário contratado via concurso público. É terceirizar e bolsista, estagiário, é não ter funcionário, é ter aluno e docente somente. O restante, quem aqui está para aposentar, vai aposentar, não entra mais ninguém no lugar. Isso é se aposentar, porque com essa PL aí 257 e com essa questão de mudanças, com certeza nós não vamos conseguir aposentar tão cedo. E, então, acho que uma das bandeiras de luta, que eu acho que tem que se aliar com os alunos para fazer a defesa, é de mudar esse modelo que está dado de universidade. É buscar uma alternativa de modelo para conduzir a universidade. Deixar de estar na mão do docente que se apropria da universidade e age em benefício próprio. Boa tarde a todos. Eu vim aqui mais para dar alguns informes para vocês de como está a mobilização lá na Faculdade de Educação. Como vocês sabem, a Faculdade de Educação deu início à ocupação do prédio da faculdade e eu particularmente venho parabenizar os alunos pelo ato que eles tiveram, porque foi uma atuação
muito boa. E ontem à noite nós tivemos uma reunião com 26 docentes da faculdade, o mesmo tanto de alunos que estão na mobilização e mais alguns alunos na pós-graduação. E como foi uma reunião à noite, estava eu lá com representantes funcionários. E dessa reunião de ontem, os estudantes da pós-graduação deliberaram por greve também em apoio aos estudantes da graduação. E houve o compromisso dos docentes que estavam na Assembleia de ontem à noite de que não haverá nenhum tipo de retaliação para os alunos que estão em greve. Então eu queria trazer isso para poder reforçar um pouco mais a nossa luta e mostrar que nós estamos no caminho certo. E aproveitar esse momento histórico e político que nós estamos passando, porque a gente não pode perder mais tempo. Eu acho que a gente tem que mostrar a nossa luta, a nossa organização e pegar até o exemplo dos estudantes, sim. Eles estão muito mais organizados e mobilizados do que nós. E nós, historicamente, temos condições de fazer isso. Decretar a greve, respeitar os limites legais, como o Kiko mesmo falou, até para que nós tenhamos legitimidade na nossa luta. Eu acho que não dá para esperar mais tempo para a gente poder ficar, vamos esperar dia 25, vamos esperar dia 30. Não. Eu acho que a gente tem que dar um aviso para as pessoas que estão no poder de que nós estamos conscientes do que nós estamos lutando e que a perda, quem está perdendo com isso, são a classe trabalhadora. Esse corte do contingenciamento, em nenhum momento você ouviu falar em cortar, por exemplo, o prêmio Zeferino Vaz. Tá? Em nenhum momento falou em suspender, pelo menos, o prêmio Zeferino Vaz, que é um prêmio que é um dinheiro que vai para os docentes. 45 mil por docente. Por docente. Multiplica isso pelo número de unidades, se são 2 docentes por unidade, é um valor muito grande. Eu não falo em cortar, poderia ser até em suspender temporariamente enquanto durasse a crise, que é o que eles dizem. Quando terminar a crise, a gente volta ao normal. Então que suspendesse também isso. Por que só a classe trabalhadora tem que pagar por isso? Tá? Então eu acho que tem que ser, se é para cortar, vamos cortar na carne de todos, e não somente nós. Então, mais um motivo que a gente tem para poder mobilizarmos e pensarmos no nosso futuro. A questão que o Marcílio trouxe agora, que a Unesp está querendo trocar o reajuste de 3% pelo corte do Vale Alimentação. Há quanto tempo nós estamos com o Vale Alimentação congelado? Há quanto tempo você vai no supermercado e o pacote de arroz está mais caro a cada dia que passa? Então, por que nós não temos que pagar? Então, temos que nos conscientizarmos e pensarmos, olha, gente, ou é agora ou nunca. É isso que eu queria dizer para vocês. Danilo. O Danilo em suspense que ele não chegou, ele está enrolado por uma criança na creche. Toninho. Boa tarde, companheiros e companheiras. Acho que essa greve, e aqui a gente tem um consenso, até pela a categoria ter atendido o chamado de sindicato, num processo de uma resposta decepcionante dos reitores das universidades, que tratam os trabalhadores técnicos administrativos, em especial os técnicos administrativos, como otários, né? Porque aqui na Unicamp está provado que a distribuição de renda é essencialmente para os docentes. Acho que o Mike antecedeu que colocou alguns elementos interessantes. E eu acho que essa greve serve para a gente dar uma chacoalhada também no modelo de universidade que a gente vive. Nesse modelo de distribuição, aonde muitos companheiros ainda lutam para atingir o piso salarial da USP, enquanto alguns privilegiados carregam aí o salário acima do teto do governador do estado. Então acho que essa greve é uma greve também para além da discussão do reajuste salarial. É uma greve de denúncia. Temos que denunciar isso para toda a universidade. E é uma greve de denúncia também pelos ataques que nós vamos sofrer para além da questão do reajuste salarial. Ataques de retirada de direitos. Essa GR10 é muito parecida com o projeto de lei do governo 257.
que acaba com o concurso público. Que os companheiros que se aposentam não terão seus postos recolocados por novos companheiros. Que vai abrir possibilidade da demissão voluntária dos trabalhadores do serviço público. E o governo federal já está discutindo, sim, o fim da estabilidade no serviço público. Isso unifica o conjunto dos servidores públicos do Brasil, no Estado e na cidade. Mas nós temos que dar o pontapé aqui. E acho que aproveitar o processo que os estudantes estão fazendo, aproveitar no sentido de buscar a unificação, a unidade com os companheiros da USP, nesse momento, e da Unesp é fundamental. E para isso, eu acho que a gente tem que ver como é que a gente constrói essa greve. Como é que a gente faz essa greve, se é de fato uma greve unificada na ação prática, e não só no discurso colocado. Acho que nós temos que aproveitar que essa semana, embora tenha que cumprir as 48 horas por lei apontado, mas sair daqui já amanhã, ou depois vamos apontar uma paralisação, e aproveitar as unidades, onde já estão paradas por parte dos estudantes, a gente parar os trabalhadores e fazer uma discussão séria do que é essa greve. Nós temos 27 diretores do sindicato, já está para dividir em 27 unidades na Unicamp, a partir de amanhã, apontando uma reunião de paralisação dessas unidades. Porque o IA está parado por parte dos estudantes, a educação está parada, a física, as engenharias que vão entrar agora, então vamos aproveitar esse momento, vamos para as unidades dialogar com os companheiros e parar essas unidades por parte dos técnicos administrativos. Eu acho que essa greve não é uma greve de convencimento, é uma greve de ocupar tudo. Ocupa tudo. Temos que ocupar não só a reitoria, a DGA, a DGRH, os institutos, para a gente aproveitar e avançar na área de saúde e pela primeira vez, depois de muitos anos, parar também a área de saúde. Então não é uma greve de ficar dialogando, não. É uma greve de ação prática. E nós vamos precisar de diversos companheiros para fazer uma greve na linha do que os estudantes estão fazendo. Uma greve de ocupação. A ordem é: ocupa tudo. Vou fazer só um recadinho aqui antes. Companheiros, o sindicato está apoiando um projeto que é que chama Canarinhos da Terra. Ele adquiriu alguns ingressos para um concerto que tem hoje à noite, às 18 horas, no Colégio Culto à Ciência, no auditório do Colégio Culto à Ciência. 20 horas. Tem 20 ingressos que estão lá com a Valéria. Quem tiver interessados depois é só retirar. É mais do que os primeiros 20 Boa tarde, pessoal. Pode falar. Eu sou Rosemar, eu sou funcionária da FEA, da Faculdade de Engenharia de Alimentos, sou funcionária na Unicamp há 11 anos. Tenho participado das lutas aí desde 2011, desde a luta pela isonomia, participei ativamente da greve de 2014, do ano passado, e nós estamos mais uma vez aqui esse ano na nossa campanha salarial e mais uma vez levamos uma pernada. Vocês conhecem os índices, né, os indexadores que medem os índices de inflação, né? Nós temos FIPE, pelo qual normalmente é reajustado os nossos salários, pelo menos tem sido assim nos últimos anos. O índice FIPE, acumulado 2015 e 2016, esse ano bateu 10,03%. Um outro índice que a gente tem, que é o medidor de inflação, que é o índice DIEESE, esse ano bateu 9,33%. E agora acabou de ser lançado um novo índice, que é o índice Tadeu, que é 3%. Quer dizer, da onde o Tadeu tirou esse índice para dar um reajuste salarial dos funcionários das universidades? 3% é 1/3 dos índices oficiais de DIEESE, né, que eu citei agora há pouco, e o índice FIPE. O que nós vamos fazer com 3%? Nada.
E o que Tadeu vai fazer com 3%? Vocês querem saber? Muito. Fazendo um cálculozinho, seguindo os companheiros aí que já fizeram. 3% do salário do Tadeu hoje, que é aproximadamente 50 mil reais, vai dar R$ 1.500. R$ 1.500 é a metade do salário de um funcionário nível médio. Então, se a gente está falando de números aqui hoje, então vamos continuar aí nos números. 62 milhões a Unicamp é onerada todo ano por super salários, por pagar super salários e dupla matrícula, calculando aí o 13º e 1/3 de férias, que as duplas matrículas também recebem. 62 milhões por ano, gente. Por ano. Então, nós estamos levando nas costas a tal crise que eles falam que existe. Tá. Então, vamos falar em crise. Nós temos uma reserva hoje na Unicamp de 1 bi. E vamos fazer um cálculo aproximado. 1 bi aplicado no mercado financeiro, que essa reserva está lá e ela é aplicada no mercado financeiro, numa aplicação básica tipo CDB, que hoje está em 11%, só as aplicações da nossa reserva técnica dá em torno de 138 milhões. Então, não se mexe nem no 1 bi. Então, o que a universidade faz? Pega as aplicações financeiras da reserva, que diz que é para usar em tempos de crise, e usa para complementar o orçamento da Unicamp, porque o ICMS não alcançou a receita. Então, vamos fazer esses cálculos, né? Então, por que nós temos que ficar com 3% e aceitar calado isso? Não tem porquê, gente. 62 milhões gastos em dupla matrícula e super salário. Não é aceitável. Nós não vamos ficar com esse 3%. Vamos para a greve já. Meu nome é Adriana, tem bastante rosto diferente aqui. Eu também sou diretora do sindicato, sou também diretora da FASUBRA. Eu queria dizer um pouco como é que foram esses últimos dias aí. A gente fez bastante reunião de unidade. E as reuniões de unidade têm sido bem cheias, né? E um movimento crescente aí dos trabalhadores. Acho que a Assembleia de hoje, lotada, é um exemplo importante aí. Mas a gente ouviu muita crítica à direção do sindicato, eu não podia deixar de colocar isso. Em especial, muita gente dizendo que com esse sindicato é difícil, criticando bastante a mobilização. Então eu queria ressaltar aqui o começo da importância que vai ser, nesse momento, onde a gente vai discutir a nossa greve, a gente intensificar a nossa mobilização. E se a diretoria do sindicato, no seu conjunto, foi incapaz, de fazer isso até agora, é dever de todos nós, incluindo a base dos trabalhadores, passar por cima da direção e fazer esse movimento de mobilização em todos os setores. A gente vai ter que conversar pacientemente com os nossos companheiros, rodar as unidades, fazer um grande trabalho de movimento, de convencimento com os nossos companheiros. Nós temos que fazer 2 movimentos esse ano, pelo caráter que já foi colocado aqui. Esse movimento interno, de ganhar cada vez mais adesões, de trazer cada vez mais trabalhadores para o nosso lado, mas também um movimento externo. A exemplo que os secundaristas fizeram no estado de São Paulo, que foram os únicos, que em 20 anos de PSDB conseguiram abaixar a popularidade de Alckmin, nós também precisamos quebrar os muros da universidade. E nós precisamos fazer isso casado com a discussão de ajuste. Porque esse PLP 257, que todos os nossos companheiros aqui estão falando, é exatamente o que o reitor da Unesp disse. Ou reajuste, ou eu retiro o Vale Alimentação. Porque o PLP pode sim retirar a Vale Alimentação. Vai permitir fechar a creche, igual está acontecendo com a USP e com a Unesp. Vai permitir, com o fim da carreira, demissão e a questão da estabilidade que já está acabando. Eu acho que a gente precisa se inspirar no que está acontecendo aí no país, a juventude se mobilizando, mas os trabalhadores também em luta. Várias demissões têm acontecido no setor privado, fome já está sendo passada, os trabalhadores da MAB aqui em Campinas mostraram pra gente isso.
A crise vai se aprofundar. Esses cortes que começaram no governo Dilma e que agora Temer é a continuidade, a gente precisa denunciar. Nós não podemos sair daqui fazendo a defesa do Dilma. Nós precisamos justamente o contrário. Dizer que nenhum deles nos representa. Nem Dilma, nem Alckmin, Aécio ou Temer. Nenhum deles. Nós precisamos tirar fora todos eles. Mas para isso, a gente precisa barrar esse ajuste, construir uma greve geral no país. E precisamos fazer esse movimento unificado. Dois lados, internamente aqui na Unicamp, construindo uma greve a partir de segunda-feira para respeitar os prazos, mas uma boa greve, convidando os conjuntos dos trabalhadores a se mobilizar e uma greve geral para parar esse país contra todos os cortes. O próximo é o Genésio. O Josué pediu aqui para colocar uma conta sem interferir na Assembleia. A gente só vai colocar uma conta aqui, mas as falas vão seguir. Vicente, Genésio. Boa tarde para todos. Eu sou o Genésio, diretor do sindicato, também da direção da Fagulha. Quero dizer que, pelo fato de ser o primeiro Assembleia da categoria, isso mostra uma boa representação daquilo que nós queremos. Foi apresentado pelo Fórum das 6, equivalente a 12%. Aí eu fico imaginando, tem uma cultura da Universidade Estadual de Campinas, tem uma cultura de trabalhadores da Unesp e tem uma cultura da USP também. Aí fica a minha questão, até então foi apresentado 3%, mas isso não quer dizer que já garantimos 3%, porque nós vamos ter dificuldade na USP e vamos ter mais dificuldade também na Unesp também. Então aí está a questão, por enquanto, não tem nada garantido em relação aos 3%. Aí fica a minha pergunta, como é que vai ficar a situação dos professores aqui na Unicamp? Será que realmente está com o mesmo pensamento que nós estamos fazendo essa discussão? Ainda não sabemos ainda. É fácil, o primeira semana, primeiro mês, segundo mês, discutir greve. Agora eu quero saber se realmente vamos decretar greve por tempo indeterminado. Nesse momento, eu acho que nós temos muito para crescer, mas eu acho que nós temos que organizar as nossas unidades. Sabemos que muitas unidades que estão aqui presentes e não participam da greve. E isso nós vamos ter que estar discutindo profundamente. É importante a postura do Toninho, dizendo que nós temos que fazer ocupação, mas nós temos que ter uma preocupação. Nós temos que fazer as coisas no pé no chão. Por exemplo, o que o professor da Unicamp está propondo? Porque nesse momento nós estamos em negociação. É isso que nós temos que preocupar. Se existe uma negociação para o dia 30, eu acho que nós temos que refletir o que podemos fazer para avançar a nossa mobilização no dia 30. Eu acho que nesse momento, decretar greve não é a melhor saída. Eu acho que nós temos que esperar o dia 30, porque aí, até lá... Companheiros, isso aqui é uma assembleia e o companheiro tem toda a liberdade de botar a opinião dele, a gente tem que ouvir e respeitar, por favor. Genésio. Nesse momento, eu respeito a opinião de cada um de vocês. Eu acho que se está faltando dinheiro, realmente está faltando. Eu estou precisando de dinheiro também. Mas nesse momento eu gostaria de, pelo menos, ter o respeito de manifestar a minha situação, a minha proposta. Eu acho que nós temos condições de avançar na nossa mobilização, na nossa organização. Mas eu acho que temos que colocar o pé no chão. Eu estou aqui pensando na nossa reivindicação, na nossa pauta específica. Eu estou pensando na conquista que podemos conquistar. Eu não estou aqui em nome de partido A ou B ou C. Eu estou aqui pensando na categoria. Então, nesse momento, eu acho que nós devemos pensar na possibilidade da nossa organização. Eu acho que os professores estão pensando na proposta de greve, talvez, a partir do dia 30. E eu acho também que a gente precisa repensar. Nesse momento, eu estou defendendo que a gente faça uma greve a partir do dia 30, após a discussão apresentada no dia 30 no CRUESP. Valeu, muito obrigado. O Ricardo. Pessoal, boa tarde. Acho que já foram apresentados aqui, como nas nossas assembleias anteriores, um monte de argumento do porquê a gente tem para se mobilizar. Né? Não falta motivo.
além de não faltar motivo, nós também vimos, e aqui eu queria lembrar a fala do Diego, que existem pesos e medidas diferentes na hora de pensar o quão difícil é dar alguma reivindicação ou não, né? É muito mais fácil, do ponto de vista da gestão, falar no teto do que falar no piso. E isso mostra que as dificuldades que se apresentam para a gente, elas são sempre para impedir que a gente alcance o que a gente quer, né? E isso acontece por muitos anos. Eu sempre lembro aquela reunião, quando a gente estava discutindo a isonomia com o Tadeu, que ele apresentou os números da arrecadação de cada ano. E quando você via o ano que mais arrecadava, não era o ano que a gente tinha a melhor reposição de inflação, um aumento, alguma coisa assim. O ano que a gente consegue uma coisa é quando a gente mobiliza. E aí, assim, a gente sempre lembra das dificuldades de fazer isso, né? Todo mundo está convencido. Mas o problema é que o outro não vai, aquela coisa. Está na hora de a gente fazer parte, não mais do problema, mas da solução. Acho que agora uma assembleia desse tamanho mostra que as coisas não estão tão difíceis assim quanto a gente imaginava. Uma prova disso, aliás, é que teve ocupação da reitoria pelos estudantes. A última ocupação teve o povo que foi abraçar a reitoria. Dessa vez não teve abraço na reitoria. Aliás, teve gente que foi abraçar a reitoria daquela vez e que foi apoiar agora. As condições para a gente fazer uma greve, as condições para a gente se mobilizar estão melhores. É bom, eu fico feliz de saber que quem mostrou o caminho para a gente foram os estudantes, não só aqui na Unicamp, mas também, né, ocupando as escolas. Desde o ano passado, né, nós temos, aliás, desde junho de 2013, nós temos muito exemplo na juventude. E está na hora da gente pegar esse exemplo e transformar em força concreta para transformar essa realidade da universidade, né? Porque se a gente não faz isso, a universidade vai continuar guardando 1 bilhão em caixa, enquanto a gente está vendo navios, né? Quanto que a gente não sente dessa inflação? O Tadeu, como colocaram aqui, o Tadeu é fácil falar em 3%, porque 3% representa R$ 1.500. Agora, não é o nosso caso, né? Então, só tem uma solução. Vamos à luta, vamos fazer greve, e eu acho que assim, greve é a partir de amanhã. O meio da gente fazer isso, se é um problema legal, a gente faz paralisação, o que for, mas assim, é greve, gente. Vamos, saindo daqui, vamos para o nosso local de trabalho para avisar que nós vamos fazer e para organizar a nossa unidade para fazer greve. Bora lá. Eu ausentado, mas o Danilo tinha se ausentado por uma causa justificada, ele está mantendo a discussão. Ô, gente, boa tarde. Eu me atrasei porque eu fui levar a criança para a escola e eu cheguei agora aí. Cheguei agora, então não sei como é que foi meio o encaminhamento das falas. Mas eu queria colocar, acho que já colocaram um pouco, né, da questão dos salários dos reitores aí, mas acho que eu estava fazendo uns cálculos aí, acho que minimamente todo mundo que está aqui é capaz de fazer esses cálculos, gente. A folha de salário de todo mundo tá lá na internet, é só ver o que esses 3% representam no nosso salário e o que isso representa no alto escalão da universidade. Mas eu acho que para além desse debate, né, do salário, eu acho que a gente tem que também fazer uma greve e pensar a longo prazo, né? O que está vindo por aí, né? Que, a meu ver, é a privatização da universidade. O que a gente vê por aí, o que a gente lê por aí, daqui a um tempo a gente não vai ter mais privilégio de estudar numa universidade pública, de trabalhar numa universidade pública. Acho que o pessoal da minha geração aqui na Casa dos 30 é a última geração de funcionário público que está entrando aqui. Acho que daqui para frente é terceirizar cada vez mais. A gente viu lá a PL lá que está sendo passando aí por baixo dos panos. A galera pouco sabe, pouco se interessa saber também. Mas acho que para além da questão salarial, pessoal, é ficar atento que esse governo aí vai vir passando o rodo em todo mundo. Então é importante a gente construir essa greve. Eu sou a favor da greve, eu sou a favor de apoiar os estudantes, não só os estudantes na universidade, mas os estudantes para além da universidade, movimento secundarista, todo o movimento de ocupação aí, inclusive dos ministérios de cultura, a educação, enfim. Falta o que não falta para a gente fazer greve, gente. Eu queria só colocar aqui a continha rápida que eu fiz hoje, pegando o salário de 4 pró-reitores, pesquisa, graduação, pós-graduação e extensão, no ano, gente, um ano, o salário desses 4 caboclos aí, dá R$1,5 milhão, gente. Então é muito fácil falar em crise, quando 4 pessoas em um ano consomem R$1,5 milhão na universidade. Então fica a dica aí, para quem não pegou esses dados, pega lá, tá lá no site da GRH, toda a tabela de salários do ano passado. Inclusive eu vi que o nosso salário já foi reajustado.
Não sei se vocês perceberam, na vida funcional lá já está o reajuste lá de 3% a partir do dia 1 já de 5, 1 do 5. Que a nível médio aí deu R$90, né, de remuneração, né? Sem desconto. Então, companheiros. Então, só finalizar minha fala aí, que eu acho que além da questão salarial, a gente tem muito o que pensar, a gente tem muito o que debater, a gente tem muito que ir no local de trabalho conversar, porque tem muita gente aí que fala, ai, é melhor 3% do que nada. Eu acho que é melhor 3% e é melhor continuar com a universidade pública e lutar para que a gente consiga a nossa pauta, que é 12%, e além dos 12% é a isonomia, gente. A gente não pode ficar falando só dos 2%, a gente tem um processo de isonomia que está atrasado há anos e ainda tem gente aí, tem os defensores do Tadeu ainda aí que, ó, coitadinho de judiação. Eu não estou disposto a pagar pela crise e eu acho que a gente não está disposto a pagar pela crise, beleza? Valeu! Boa tarde, companheiros. Eu sou o professor Zago, professor aposentado da Unicamp, para quem não me conhece, né? Entrei na Unicamp em 1970. Mais alto, por favor. Tá bom. Entrei na Unicamp em 1970 e comecei a fazer greve aqui a partir de 1978. Né? E tem muita, né, boas greves, greves ruins, greves vitoriosas, greves derrotadas. Né? Eu acho que o Vicente fez um exercício aritmético ali bastante interessante, né? Mas eu gostaria de falar e expandir isso para o nível da sociedade. Certo? Não é só a relação de um trabalhador, né, que ganha bem, nesse caso ganha absolutamente bem, inclusive ilegalmente bem, né? Mas ver o conceito de quem ganha da produção do país, a relação do ganho para o capital e do ganho para o trabalho, os rendimentos do trabalho. Aqueles 77 lá você pode multiplicar por pelo menos 1000 ou 100. Só para ter uma ideia, no CARF agora, que é um órgão que tem corruptos lá, auditores que vendem, né, negociação para multas, o Santander tem 1 bilhão de multa que ele negociou lá. Só de multa! Não é de lucro, é só de multa. A Gerdau agora, o presidente da Gerdau foi preso também. É coisa de bilhões. Banco Safra, assim por diante. 40% do orçamento federal é feito para rolar dívida e pagar juros. A Rosemary tem razão, né? O problema do mercado financeiro, aí que se ganha muito dinheiro. Né? O ministro da Fazenda do governo Lula é o senhor Meirelles, para ver o fio de continuidade. Meirelles foi eleito deputado federal pelo PSDB e abriu mão do cargo de deputado para ser ministro da Fazenda do governo Lula. Imagine o montante de acordos e negócios que estavam envolvidos nessa situação. E eis que, apesar do Meirelles ter sido sugerido a Dilma, né, para substituir o Manteiga, que ela escolheu o Levi, né, que ela não quis o Meirelles hoje é ministro da Fazenda do Temer, que era vice da Dilma. Olha a continuidade disso daí. Né? Essa é a continuidade que a gente... Fazubra e Andes, associações de docentes e sindicatos de técnicos administrativos, só nesse século vem lutando, para não dizer o século anterior sobre o FHC, mas nesse século sobre a égide do governo Lula e do governo Dilma, lutaram contra a privatização da Petrobras, que foi privatizada nesse momento, através de leilões, através de concessão e de partilha. Lutaram contra o dinheiro público que vai para as universidades privadas. O ensino público brasileiro, o ensino superior brasileiro já está privatizado com verba pública. Conclusão. Então, nessa situação, companheiro aqui, estudante, falou que tem que fazer greve. Tem que fazer greve para a gente conseguir o que a gente quer aqui na Unicamp. É uma greve que precisa ser mais generalizada, que tem que ser unificada com docente, com estudante, com os trabalhadores do serviço público de Campinas, com os federais, que provavelmente vão entrar em greve. Mas para resolver a situação do país, nós temos que fazer uma greve geral.
que as centrais, as grandes centrais, não a CSP Canudos, que é muito pequena, as grandes centrais até agora se negaram a fazer, porque concretamente ia contra o governo que eles defendiam. Mas agora, como é o governo Temer, eu acho que eles não têm empecilho nenhum para a gente incendiar esse país numa greve geral, paralisando o país todo até a queda do Temer. Mas não a volta da Dilma por eleições gerais nesse país em outubro. Uma questão de ordem. É como questão de ordem, propor uma sugestão aos próximos oradores que pensassem a respeito de seguir o exemplo do Tiger e retirar a inscrição, para a gente poder terminar a Assembleia com um público tão bom quanto dá. Então fica como Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Giovana, sou funcionária do IA. Gostaria de fazer uma saudação principalmente aos estudantes pela ocupação que eles estão fazendo, porque é um exemplo realmente a luta deles. Conseguir reunir em uma assembleia mais de 1000 alunos e fazer uma ocupação com 600 alunos, uma coisa que eu acho que quase ninguém viu isso aqui acontecer na Unicamp antes. Então, assim, a gente está numa situação muito favorável para começar a nossa greve, e eu apoio as salas aqui que falaram que a gente tem que começar uma greve na segunda-feira e não ficar com indicativo de greve. Não, a gente faz uma greve a partir de segunda-feira, paralisa quinta e sexta para se mobilizar para a greve de segunda, inclusive. Então, a minha sugestão é paralisação 2 dias e greve segunda-feira. E além disso, eu acho que a gente tem que se focar assim, quais são as soluções para a gente mobilizar? A gente tem que fazer pequenas ações como essa daqui que a gente fez dos milhos, sabe? Que a gente plantou 40 milhos lá na frente da reitoria e saiu em vários jornais da imprensa. Isso é uma coisa que é uma forma de expor a Unicamp, expor o que está acontecendo aqui e envergonhar a administração do Tadeu por esses cortes absurdos que estão tendo na universidade, enquanto os super salários não estão sendo cortados e os prêmios dos docentes também não estão sendo cortados. Porque ficou bem claro que ele só está atingindo a classe baixa da Unicamp, que é os funcionários técnicos administrativos e os estudantes. Então, eu acho que a gente tem que sim se unir aos estudantes numa greve geral da universidade e das estaduais. E, além disso, se unir a eles à ocupação também. Ocupar a reitoria, ocupar a DAC, ocupar a DGA. É isso que eu tenho para falar. Gente, boa tarde. Meu nome é Yuri, eu sou funcionário do SECOM, entrei aqui em 2009 e acho que, somar forças aí, eu acho que é hora da gente, já passou da hora, mas ainda é uma boa oportunidade da gente questionar a linha do Tadeu, né? Queria recapitular, já que nós estamos, acho bom esse esforço da gente fazer as contas e pensar sobre os números, que o contingenciamento proposto pela reitoria como uma medida para salvar o ano da Unicamp aí, é de 40 milhões, né? Esse é o montante que ele quer salvar em um ano. A Unicamp carrega uma reserva que está guardada lá do valor de 1,1 bilhão, né? E isso era o mesmo valor ano passado, antes disso era 1,3 bilhão. E o Tadeu, quando ele assumiu a reitoria em 2005, ele foi um dos principais implementadores dessa política que engordou as reservas da Unicamp, né? E que derrubou lá, né? O Brito falava que se o comprometimento com folha salarial, né, dos recursos que vem do Tesouro do Estado, que a Unicamp tem mais recursos, né? Mas dos recursos que vem do Tesouro do Estado, se o comprometimento disso batesse 85%, seria um sonho inimaginável, a coisa mais linda do mundo. E o Tadeu quase fez isso. Quando o Tadeu assumiu em 2005, ele derrubou o comprometimento lá embaixo, né? Ao final de sua gestão começou a subir isso aí, e agora eles estão falando que como está chegando em 100%, né? Aí tem que cortar, não tem dinheiro para salário, não tem dinheiro para nada, né? Isso é uma política de fazer da universidade um mecanismo de suporte para grandes negócios. Não é à toa que a Unicamp comprou uma fazenda aqui com dinheiro que dava para pagar a nossa isonomia, né? Não é... E depois ainda arrendou essa fazenda para os donos da EPTV plantar cana, né? Depois vendeu um lote que tem lá do outro lado lá da agência de inovação da Unicamp para usarem porque não está precisando, né? Então assim, dinheiro para comprar fazenda
do pessoal da Camargo Correia, dos financiadores de campanha do Alckmin, tem. Né? Agora, dinheiro para manter o poder de compra dos salários, não tem. Né? E nessa hora eu acho que a gente tem que usar esse momento para a gente fazer uma profunda crítica no que tem sido a atuação do movimento sindical, não só na Unicamp, no Brasil todo. Gente, nós temos que ter intransigente quanto aos nossos direitos. Né? A verdade é que é o seguinte, ao longo da gestão Tadeu, ainda que o Tadeu pagasse pegasse índice de inflação aí, pagasse, ainda ia faltar 4,5% para a gente recuperar o poder de compra que tinha no início da gestão Tadeu. Né? E o que eu acho é o seguinte, nós não estamos exigindo nada demais quando a gente acha que manter o poder de compra dos salários é uma política boa para o país, boa para quem trabalha, boa para a educação, muito melhor que a política de super salário, terceirização. Né? Quem não acha que nós estamos desperdiçando dinheiro com contratos fretados? Né? Que é caro para nós, é mais barato que o ônibus urbano ou o carro urbano. Né? E a Unicamp ainda põe 10 milhões no negócio, né? E tem alguém até agora não se discutiu de rever a questão dos fretados. Os funcionários da limpeza, nós não sabemos quantas funcionárias tem, né? E a gente paga um contrato que, se a gente contratar essas funcionárias, elas podiam custar uns 4 mil reais para a Unicamp, sem mudar o número de funcionários, para conseguir esse número aí, é uma loucura. Então, somando todas essas questões, né, os cortes que o Tadeu propôs, o objetivo dele é reduzir o nosso reajuste, porque é aí que ele ganha dinheiro, né? E é por isso que a nossa luta é a dos estudantes. Ela é muito amarrada, porque os estudantes questionaram o corte, questionaram a legitimidade do Tadeu de abaixar o nosso reajuste. Então nós temos que ir para a greve, fazer uma greve extremamente unificada, mais do que todas as outras, agir junto e garantir que a prioridade dos governos na época de crise seja os direitos sociais e não as regalias dos financiadores de campanha aí. Isso aí, obrigado. Boa tarde a todos. É muito bom ver uma assembleia tão grande quanto essa. Eu acho que o CRUESP nos ajudou nesse inteirinho. Eu acho que, pessoal, eu estive em várias negociações, eu acho que, para ser sério, tive em várias apresentações de índice, mas a pior que nós tivemos foi essa aí. Até 2005, 2006 se discutia esse índice. A partir de 2006, 2007 se apresenta índice e não se discute mais. Vai lá, se enrola e o número não sai do lugar. Por que foi importante essa reunião? Foi uma das coisas mais importantes que eles fizeram conosco, para nos unir. Porque entre os professores, se vier qualquer coisa em torno de 6, 7%, não estaria. Você acha que a Unicamp estaria propondo paralisação para o dia 25, dia 23, 24? Você acha que a Unicamp estava propondo perspectiva de assembleia para o dia 25 sair em greve? Eu acho que isso foi importante, porque o CRUESP, ele tem que cair a máscara deles. Até agora, nós sempre temos dito ao CRUESP, vai atrás de dinheiro para manter essa universidade. Vai atrás de dinheiro para nós conseguirmos não só manter o nosso poder de compra, mas o direito dos trabalhadores, os filhos dos trabalhadores que vêm aqui, estudar e não ter que trabalhar, ter a permanência estudantil. É essa a nossa proposta, sempre foi. E está em todos os documentos do Fórum das 6. E eles nunca fizeram isso. Nesse momento, eles vêm nos pôr um arrojo. Eu acho que a greve que nós vamos fazer vai ser uma greve educativa. Não para nós, mas para eles. Porque uma greve vai estar unido professor, funcionários e alunos. Que a última greve que teve na database foi em 2004, que os alunos saíram chateados. Mas agora acho que a permanência estudantil está na pauta. E nós não podemos abrir mão do nosso reajuste, porque 7% a menos é um desastre nas nossas compras. Eu não acredito que nós vamos sair, vamos sair da greve sem conseguirmos que o reitor apresente, que o CRUESP apresente um novo número. É possível ter um novo número, porque esses 650 milhões, essa reserva técnica é para se gastar. E é o momento de se gastar, fazendo o quê? Para que os trabalhadores amanhã tenham o direito de trabalhar e ir ao mercado comprar. O nosso Vale Alimentação está congelado há 3 anos. Vamos dizer não e queremos sentar à mesa e fazer negociação, não essa enrolação que os reitores que o CRUESP faz, e depois falar, olha, os caras não querem aceitar, não como esse Durigan está fazendo na Unesp. Ele soltou uma carta lá há 20 dias, sabe o que é falando? Os trabalhadores da Unesp têm que agradecer de estar trabalhando. Não!
Nós temos que agradecer que está trabalhando, nós temos o direito de sobreviver, salário digno e a permanência estudantil. Essa é a universidade que tem o direito e a obrigação de manter. E eles que saiam da sua posição cômoda e vão atrás de dinheiro para a universidade. A universidade cresceu tanto e as verbas nunca aumentaram para essa universidade. Obrigado. E a greve, pode falar, a greve é que nós temos que soltar os documentos para a greve para segunda-feira, mas eu concordo, paralisação segunda e sexta para organizarmos as unidades que estão com problema. Quinta e sexta. Sandra. Galera, boa tarde. É prazer em rever todos. Meu nome é Daniel Rosso, trabalho aqui na Unicamp há 20 anos. Eu queria começar dizendo que agradecer, né, e dar um apoio também aos alunos estudantes que agora, na hora que eu vim do almoço, conseguiram liberar a catraca lá. Então o pessoal está almoçando hoje na faixa, né? Isso é importante. E dizer assim que a questão da ocupação, nossa, dos funcionários, deveria começar sendo lá. Nós, funcionários, deveríamos seguir o exemplo deles e sairmos daqui e irmos lá ocupar o bandejão. Ficar lá permanentemente, entendeu? Porque eu nunca vi fazer uma greve aqui na Unicamp e não vejo a greve aqui na Unicamp ela caminhar, aumentar a greve, se o bandejão não para ou se o HC não para. Eu nunca vi acontecer uma greve de fato, com todo mundo junto, se essas duas unidades não param. Então, fica a sugestão aí pra gente ocupar o bandejão. Ou a DGA, como o Toninho colocou ali agora de vídeo. Queria colocar também uma questão da judicialização. A gente vê aí que o governador, ele não está mais usando a ordem judicial para tirar as pessoas dos lugares, né? Então, eu entendo que a gente também tem que começar a judicializar, não só o governador, como também o reitor aqui da Unicamp. Né? Então a gente vê, por exemplo, assim, a questão do assédio moral. Temos que intensificar as questões da judicialização, caso, né, venhamos sofrer o assédio moral. E aí estava o doutor Tiago, que é do sindicato aí, né, que pode também estar reforçando, né, essa intenção de luta aí para a gente não poder ser, vamos dizer assim, penalizados, né? Sendo que a organização é conjunta. Queria também dizer que a gente podia judicializar o reitor e a administração com esse monte de obra faraônica que tem aqui na Unicamp, né? Onde a gente anda, a gente vê um monte de esqueleto e que tem lá uma placa de quanto custou. Quer dizer, isso aí é dinheiro público, é dinheiro nosso. Quem é que vai responder por isso? A gente tinha que judicializar ele também. A questão aí que o Yuri acabou de colocar, nem sabia da fazenda aí, nós deveríamos responsabilizar ele por improbidade administrativa. Se nós estamos numa crise toda dessa, como que ele pega uma coisa da Unicamp e arrenda para o outro, faz essa bagunça no orçamento da Unicamp, sendo que a gente está precisando de dinheiro? Devíamos estudar uma forma de judicializar ele. Né? Sem dizer que ele é um 171 golpista que enganou os funcionários, que ele prometeu para os funcionários economia e não deu. Então deveríamos estudar uma forma também de judicializar ele. Queria dizer uma outra coisa, no ano desse ano que passou, uma outra forma também de judicializar é o modo que eles estão usando o dinheiro. Para quem não sabe, eu lido na questão ambiental. E eles derrubaram mais de 90 árvores aqui na Unicamp. E a gente fica pensando, esse dinheiro todo, era necessário gastar com as árvores? Será que era necessário derrubar esse monte de árvore? Quanto custou isso? Foi mais de 1.000, com certeza. Foi mais de milhões. Peraí. Queria dizer também, bom, a questão aqui, para finalizar, pedir vocês que são a base do STU, são a base eleitores do STU, que a gente fique de olho, então, nos diretores do sindicato. Aquele que é diretor do sindicato, não sei se vocês sabem, também tem os liberados. Eles têm o respaldo legal, político. Eles têm que estar na frente da luta. É eles que têm que ser o cabeça da luta. Então nós temos 27 diretores e eu peço a vocês, vamos ficar de olho. Tem outra eleição para o sindicato, está chegando, vamos ficar de olho. Quem não participar, está fora. Boa tarde a todos, meu nome é Sandra e eu sou diretora do sindicato e atuante. Então, quando se fala assim, mas com essa diretoria não dá, eu acho que a gente tinha que, sabe,
peneirar. Porque é fácil um diretor vir aqui criticar o outro, porque a categoria falou. A categoria para mim não reclama. Então, porque eu estou lá no dia a dia, eu faço a luta e eu não tenho medo de ser feliz. Mas não é essa discussão que eu vim fazer aqui. Eu acho que assim, ó, vem aqui, faz um discurso bonito contra o governador, contra não sei o quê, mas cadê a ação? Cadê a ação? Eu posso meter o pau no Alckmin aqui e até sair lá e dar um tiro nele. Não, eu quero ação. Eu quero que o trabalhador hoje... É isso. Não, mas ele não implantou a lei do terrorismo, então vamos fazer o terrorismo. Pô, esse negócio de vir aqui falar, na hora dada não vai aparecer ninguém que eu sei. É de praxe. Então, em vez de ficar de balelinha aqui, vamos de fato se reunir, vamos de fato fazer ação do dia a dia. Vamos lá, é para ocupar, todo mundo vamos ocupar, mas ocupar, não falar que vai fazer um trancaço, vir 3, 4 diretores com cara de ué, e se ficar segurando bandeira lá em cima, ficar segurando faca. E aí os outros saem bonitos na foto. Aí eu concordo plenamente com o Daniel, ficar de olho quem de fato está fazendo, porque na hora de votar vem aquela conversinha, aí o diretor que fez não presta, e o que não fez nada é o bonzinho. Mas hoje eu estou aqui porque eu estou muito indignada, eu estou estarrecida de ver a palhaçada, a pilantragem dessa reitoria. Que a gente sai daqui para ir para São Paulo, para apresentar um índice de 3%, ele que enviasse no bolso dele. Porque para mim, por favor. Para mim, esse valor de 3% não dá para comprar o papel higiênico. Não dá. Lena Fogueira! Porque eu sou inicial do médio, com 29 anos aqui dentro da universidade, sou formada, mas nem os 5% de quando você se forma ele se preocupou em fazer. Está na documentação do DGRH. Mas a gente sabe de secretárias lá em cima que não tem nem formação e ganha seus 35 mil reais. O problema é que eu não sei sentar no colo do pró-reitor e nem de reitor. Pois é. Então, eu estou aqui para ação. O que tiver para fazer, eu, enquanto diretor do sindicato, vou tomar frente, não tenho medo de ser feliz, não tenho medo de falar e não nasci para viver eternamente. Então, eu estou aqui para o que der e vier. Pode pular? Guilherme. Eu preciso prestar uma informação aqui, por isso eu vou manter minha fala. Aqui, acho que surgiram propostas diferenciadas, aqui é um ambiente de assembleia, é o debate que a gente tem que fazer. Nós vamos aqui discutir uma greve que ela se aponta como uma greve de muito esforço, muita luta, muita mobilização, muita unidade. Então a gente tem que ter todas as cautelas do mundo, tendo em vista um cenário político que a gente está vivendo, que não é dos mais fáceis para os trabalhadores. Aqui nós vamos ter a oportunidade de debater muito as avaliações durante o nosso processo de greve, então nem vou fazer as avaliações aqui. Mas eu defendo que a gente comece a greve seguindo o prazo regimental na segunda-feira. Respeito a opinião que o Genésio colocou aqui, mas acho que a gente tem que chegar no dia 30 em greve. Essa é a minha opinião. Mas teve uma proposta que surgiu aqui da gente parar quinta e sexta-feira com o argumento de que a gente está fazendo paralisação. Consultando aqui o advogado, ele disse que não faz diferença do ponto de vista legal. Se você fizer paralisação, você também tem que seguir o mesmo ritual. Então, eu acho que a gente deveria apontar, nós vamos ter uma greve longa e difícil para começar na segunda-feira. Acho que não vale a pena a gente correr risco de introduzir paralisações no meio, que a gente vai poder depois ter questionamentos legais. E acho que fica o papel de, na quinta e sexta-feira, a gente construir esse processo de ir para as unidades, de fazer muita reunião, de chamar mobilização para o meio-dia, para a gente poder discutir a organização, mas começar na segunda-feira. Eu queria registrar isso enquanto uma proposta para ter o cuidado jurídico que é necessário ter,
e que o advogado do sindicato está orientando nesse sentido. O Tiago, então, só para... Só fazer uma parte nesse sentido. Acho que depois do processo de impeachment, de tudo que está acontecendo, vocês têm uma visão do ambiente, inclusive jurídico, que a gente vive hoje. Acho que as pessoas conseguem perceber o que é a legalidade no Brasil. Pode ou não pode? Pode tudo. Depende do que você decidir, depois você fundamenta. Eu quero que seja assim, depois a gente corre atrás do argumento. Então, é um ambiente, inclusive jurídico, muito delicado. Né? Então, eu acho que é importante ter os cuidados para garantir a segurança máxima possível. É uma greve difícil, um momento delicado. Então, tecnicamente, pela lei de greve, quando começa a paralisação, na área essencial, que é que vocês estão envolvidos, 72 horas a partir da notificação. Não é nem da decisão em assembleia. Notificou, 72 horas para. Tá? Então, as discussões vão acontecer de qualquer forma. Agora, eu acho que é importante conseguir deixar o negócio mais robusto possível para a discussão que vai ser inevitável. E, nesse sentido, atentem para o fato de que hoje, a grande parte, talvez, é uma discussão que vai acontecer, que é possível que aconteça, hoje em dia, talvez, tenha um número expressivo de trabalhadores estatutários. Essa discussão de greve pode acontecer na justiça comum. Então, mais um ambiente de discussão complicado, potencialmente, a gente não sabe, mas isso pode acontecer. Então, tem uma série de situações que precisa ter atenção. Companheiro, a gente não pretendia aqui abrir um debate jurídico e encaminhar para a votação. Tem alguma questão? Eu queria fazer uma pergunta para o Thiago sobre um parecer jurídico para as nossas próximas vezes. Num caso, por exemplo, em que a gente teve a Assembleia anterior indicando greve, porque é isso, né? Tem um indicativo de greve. Nós poderíamos ter avisado 72 horas atrás, ou 48 horas atrás, no caso de setores não essenciais, e dizendo que nossa Assembleia anterior indicou greve e que será validada a partir da Assembleia que aconteceria hoje, por exemplo. A questão é simples, notificação e paralisação. Sim, mas se a gente tivesse notificado 72 horas atrás, a gente poderia tirar a greve hoje, por exemplo, considerando que nossa Assembleia indicou greve. Tem que estar notificado 72 horas antes da paralisação. Pode ter referendado na Assembleia. Gente, a gente não vai vencer aqui todas as explicações jurídicas. Eu quero registrar que isso é possível, porque eu propus isso anteriormente, isso não... Ô Ricardo, a gente pode pegar um parecer, dar um tempo para ele apresentar um parecer e fica mais fácil, a gente discute em cima de um parecer. Não adianta discutir isso aqui agora. Companheiros, a mesa queria fazer o seguinte encaminhamento. Só uma dúvida, 72 horas ou 48 horas? 72 horas para setores essenciais, 48 horas sem ser essenciais. Então só a área de saúde seria 72 horas. Eu não sei se é só área de saúde, mas eu não vou entrar nessa discussão jurídica. Companheiros, a proposta é a seguinte, a proposta aqui é a seguinte, eu vou fazer o seguinte encaminhamento, até para a gente estabelecer uma votação bem unitária aqui, se a gente entra em greve ou não. Em decidindo se a gente entra em greve ou não, há duas propostas. Uma segue o calendário uma é segunda-feira e a outra segue o calendário dos docentes. Surgiu alguma outra proposta? Alguém mantém a proposta? Alguém mantém a proposta da greve já? Você está mantendo, Yuri? Eu acho que sim.
Tá. Tá, mas é deliberação da Assembleia. Então, a gente vai votar se entra em greve ou não. Depois a gente discute 3 propostas. Uma é já, na segunda, e a outra proposta que o Genésio apresentou. Já acho que não precisa. Mas tem a proposta. Companheiros, os companheiros aqui nessa Assembleia, a gente pede para os companheiros que estão lá fora poderem entrar aqui. Tem lugar aqui para o pessoal chegar mais para frente aqui. Chama o pessoal lá de fora para entrar, para a gente poder fazer. Eu posso com base no conjunto das avaliações que foram feitas aqui, com base no indicativo do Fórum das 6, há uma proposta de greve, e aqui nós estamos decidindo a greve dos funcionários da Unicamp. Os companheiros que são favoráveis à decretação da greve, no segundo momento a gente vai discutir o prazo. Os companheiros que são favoráveis à decretação da greve, por favor, se manifeste levantando o braço. Os companheiros que são contrários à decretação da greve. Os companheiros que se abstêm. Então, com algumas abstenções, nós aprovamos aqui que nós vamos entrar em greve. Há 3 propostas para serem analisadas. E aqui já foi colocado na análise o componente jurídico, inclusive. Proposta que a gente comece a greve já. Proposta que a gente comece na segunda-feira, levando em consideração o componente jurídico. E a terceira proposta é que a gente siga o calendário da Unicamp e aponte a paralisação para depois do dia 30. A greve depois do dia 30. Uma questão do regramento, teve também umas falas aí de colocar a ocupação, que lugar que a gente... É alguma divergência em relação a isso? São 3, que o cara está mantendo as 3. Tá, tem uma dúvida aqui em relação ao encaminhamento da mesa. O meu entendimento são 2 propostas. Que a gente deflagra a greve hoje, mas por força da lei ela começa 48 horas depois. Então é uma proposta só, não são 2. Então são 2 propostas que não fez. Deflagra a greve hoje, a gente deflagrou a greve e a partir de 48 horas se instala a greve. É isso. Não é uma proposta de greve. A partir de hoje é outra proposta do Genésio. Companheiro, o Yuri que estava mantendo a greve já está retirando. Está retirando a proposta. Então, nós vamos votar greve a partir de segunda-feira ou greve depois do dia 30. Que é isso que está colocado. Os companheiros que entendem que nós devemos indicar greve a partir de segunda-feira, por favor, se manifeste levantando o braço. Tudo bem, companheiros? Os companheiros que acham que a gente deve, seguindo o calendário da Unicamp, decretar a greve a partir do dia 30, por favor, se manifeste levantando o braço. Os companheiros que se abstêm, companheiros, então, a greve começa na segunda-feira.
Nós fizemos uma discussão no comando ontem, principalmente aquelas unidades que tendem mais a parar e que ainda não estão mobilizadas, a gente poder divulgar no boletim do sindicato amanhã um calendário dessas reuniões para a gente chegar na segunda-feira em condições de estar fazendo a organização. A outra coisa, companheiros, a outra coisa é que aqui, companheiros, foram feitas algumas propostas que diz respeito à tática da greve. Em decretada a greve, nós vamos ter a possibilidade de discutir a tática da greve nas reuniões de comando. Então, nós temos que remeter essa discussão para a reunião de comando de greve, que eu penso que na segunda-feira nós já devemos ter a primeira discussão no comando. Tá, Guilherme e o Toninho, só pra gente... Eu acho que segunda-feira a greve já começa. Então a gente já tem que discutir o que vai fazer. A gente precisa fazer um comando na sexta. Sexta-feira, meio-dia, comando. Greve já decretado. Toninho. Companheiro, só passar o informe aqui. Na minha fala eu acabei esquecendo de falar. Pessoal, ó, um informe só aqui, a gente já vai encerrar. Só informar os companheiros que nessa semana eu assumi o posto na direção do sindicato. A companheira Marina se afastou, eu assumi a direção do sindicato com os demais companheiros e me coloco então agora à disposição da avaliação da categoria nessa greve. Então só informar que eu estou na direção do sindicato, não estava durante a gestão que se iniciou no ano passado, agora assumi a direção agora. Mais dois registros, companheiro. Ó, o sarau aqui, quem quiser uma programação cultural à noite, tá aqui dois ingressos e anunciar. Tá valendo. E anunciar aqui a presença do Ângelo, que é da nossa categoria, mas também a vereadora de